Cegas na Cozinha. Apoio Revista Conceito. Acesse www.youtube.com/conceito com Elaine Ribeiro. Olá pessoal do nosso canal Cegas na Cozinha, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo. É com grande prazer que hoje eu venho fazer um vídeo muito especial. Todos os vídeos são especiais, mas hoje é um vídeo que eu quero fazer homenagem à minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, que eu acho que o que eu sou hoje é pelo tudo que minha mãe fez por mim. E o ano passado eu fiz um especial do Dia das Mães, que eu fiz um almoço pro Dia das Mães, e minha mãe não é muito assim de aparecer, né? E esse ano eu convenci minha veinha de estar falando um pouquinho com vocês, então eu quero apresentar a minha mãe. Mas antes disso, deixa já o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se gostar, comenta aqui embaixo. E no final da fala da minha mãe, eu vou deixar um clipe de fotos pro pessoal que é deficiente visual, para saber que a gente vai colocar uma música aí. Algumas fotos eu com um momento com a minha mãe, que é uma grande companheira, é uma pessoa que apoia muitas pessoas com deficiência, e hoje, mesmo minha mãe tendo com um pouquinho mais de idade, ela continua sendo minha companheira. Há pouco tempo eu me peguei numa situação bem delicada, minha mãe teve uma perda auditiva grande, e imagine, eu sem enxergar e minha mãe sem ouvir. Então foi um momento assim que eu percebi que eu sendo adulta agora, eu e meus irmãos, que vamos começar a cuidar dos nossos pais, né? E ela conseguiu pôr o aparelho, foi uma grande conquista. Então, mesmo assim, minha mãe sempre esteve comigo ali com dificuldade de ouvir, né? Nós às vezes não estávamos se comunicando muito legal, mas o amor que nós temos uma pela outra superou várias coisas. A minha mãe, quando eu era pequena, ela teve alguns problemas cardíacos, e mesmo assim ela não desistiu, né? Quando eu era nova, meu pai brincava, falava Bete Pimentinha, porque minha mãe, ela quando viu que eu tinha deficiência, ela ia nos lugares buscar informação, se impunha quando as pessoas desfaziam de mim. E quando eu também não tinha muita vontade de se envolver com outras pessoas que não tinham deficiência, minha mãe chamava meus amiguinhos e falava, chama ela para brincar. Sempre deixou eu brincar na rua. Já aprontei algumas coisas aí, cortei a perna, já fiz algumas coisas aí como criança. Mas a minha mãe sempre me orientou assim, filha, eu não posso o tempo todo fazer as coisas para você vai ter que passar um momento de frustração, mas a mãe sempre vai estar do seu lado. Então hoje eu tenho minha casa, eu sou formada, eu acredito um pouco na minha capacidade por tudo aquilo que minha mãe fez por mim. Então eu gostaria que vocês conhecessem agora um pouquinho da Dona Bete. Nós falamos algumas coisas só, nós temos muitas histórias juntas. Hoje minha mãe é uma grande amiga, companheira. Desde que eu fiquei mocinha, minha mãe sempre me levou a fazer compras. Nós vamos no salão juntas, desabafamos juntas. Então a mãe muito presente, e ela merece toda essa homenagem. E minha gratidão enorme pela minha mãe não tem tamanho, porque nós temos que homenagear nossas mães todos os dias. Mas esse dia especial eu não poderia deixar de falar para minha mãe o tanto que eu amo, né, mãe? Eu te amo muito. Eu acho que a gente fazer homenagem para uma pessoa depois que ela falece, a gente tem que estar com a pessoa enquanto ela está viva do nosso lado. E hoje eu tenho muito orgulho de sempre estar com a minha mãe, cuidar dela também. Ela cuida de mim, eu cuido dela, do meu pai ali, que agora eles têm idade, mas eu sempre tento fazer o melhor
como uma forma de carinho e gratidão, né, por tudo que ela fez por mim. Então, sim, bora para a vinheta e conhecer a Dona Beth. Pessoal, sejam bem-vindos em Cegas na Cozinha. Nós estamos sem microfone, então vai ficar um pouquinho com eco, mas é um dia especial. Esse ano eu consegui trazer minha mãe aqui para vocês conhecerem. O ano passado eu fiz um almoço especial do Dia das Mães e hoje eu trouxe aqui a Dona Beth para vocês conhecerem. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e depois eu quero que minha mãe fale um pouquinho como que foi o desafio durante a nossa vida aí juntas. A minha mãe eu considero minha melhor amiga, mas em primeiro lugar ela é uma companheira, ela realmente é uma mãe na hora que ela tem que corrigir, na hora que ela tem que dar amor. Então por isso que eu falo que o Dia das Mães é especial para falar um pouquinho dela. Eu me chamo Thalita, nasci com deficiência visual, glaucoma congênito. E quando minha mãe estava no 5º mês de gestação, o meu coração deu uma parada, né? E como nós somos cristãos, minha mãe e meu pai com muita fé foi buscar por 3 dias. E depois a 3 dias minha mãe foi para o hospital, já marcado para retirar eu ali do útero dela. E a minha mãe pediu um ultrassom antes de retirar. E antes de fazer esse procedimento, fizeram ultrassom e meu coração voltou a bater, né? Pelo milagre de Jesus aí na nossa vida. Eu falo que tem gente que não acredita em milagres, né? Mas durante a minha história vocês vão ver que realmente Deus tem um propósito na vida de cada um, uma história especial na vida de cada um. E hoje o que eu sou é toda essa estrutura que veio de familiar e além de tudo a nossa fé. Então nesse momento que meu coração voltou a bater, o médico não sabia mais ou menos o que poderia acontecer, mas aí eu fui me desenvolvendo naturalmente e nasci de 9 meses. E aí quando eu nasci o médico falou que meus olhos eram gelatinosos, né? Mas eles não sabiam direito como que era, se ia ter uma deficiência ou não, eles não sabiam ainda, né? Então, quando eu nasci foi uma alegria só. Minha mãe tem 2 meninos, eu sou do meio, e ela ficou muito feliz de ter uma filha. E a partir daí que eu nasci, ela sempre me tratou normal, né? Sempre do mesmo jeito que meus irmãos eram tratados, eu também era tratada. E quando eu tinha 5 anos para 6 anos, no prézinho, a professora chamou minha mãe para me levar no oftalmo para fazer um óculos, né? E chegando lá, nós tivemos a notícia que a pressão do meu olho estava altíssima e que era um glaucoma raro e muito difícil de ser tratado. Aí começou toda a luta dos meus pais procurar um oftalmo, né? E a gente foi em várias cidades, em vários médicos, e ninguém queria pegar o nosso caso, né? E minha mãe o tempo todo do meu lado, né, mãe? A Dona Beth sempre lá comigo. E na hora que nós achamos um médico que ele era um pesquisador, né? Ele foi até pesquisar meu caso no Japão. E ali a gente lutando, porque meu pai tinha que trabalhar muito para pagar as cirurgias, que nos anos 80 os recursos eram muito poucos, né? Então a minha mãe, além de dormir comigo no hospital, às vezes deixar os meninos em casa com a minha avó, ela lutou muito. Ela com os médicos, ela fazia muita questão de estar presente e saber de cada detalhe da minha deficiência. E quando os médicos iriam desistir, ela chegou até
Nós temos uma história, né, mãe, que numa das cirurgias foi negado a válvula de Molteno, que eu sou a primeira criança no Brasil com válvula de Molteno, e a minha mãe ficou a noite inteira lá esperando ser aprovado, que eles não queriam aprovar e tinha pouquíssimo tempo, e por insistência da minha mãe a gente conseguiu a cirurgia, né? E eu falo que a válvula de Molteno é o que faz eu enxergar até hoje um pouquinho de claridade, né? Quando os médicos do HC olham meu olho, os estudantes ficam até admirados, porque eu não tenho a menina dos olhos e eles não sabem como que eu estou enxergando ainda, né? Quase com 40 anos, então realmente é um milagre e eu estou aqui também por causa da minha família que me apoia muito. Eu queria que minha mãe falasse um pouquinho, né, mãe? A dona Beth, todo mundo aqui em Ribeirão conhece, os meninos quando frequentam minha casa, minha mãe sempre recebeu as pessoas com deficiência muito bem. Minha mãe foi uma mãe presente na escola, então assim, eu sempre tive amigos que enxergam e amigos com deficiência visual, né? E os meninos gostam muito da minha mãe, até hoje eles perguntam dela, né? Que a gente tá mais agora em casa, nesses tempos eles estão mais em casa, mas sempre os meninos perguntam da minha mãe e do meu pai, que eles sempre estiveram comigo aí em todos os lugares. Eu queria que minha mãe contasse um pouquinho, mãe, quando lá na escola comecei a perder a visão, que a senhora foi correr atrás para saber, fui lá na Dorina, foi perguntar para os deficientes como que era. A gente quando tem uma filha com deficiência, muitas pessoas abandonam, o pai abandona a família, né, que não gosta. Mas eu queria sempre aprender como que eu tinha que fazer, porque eu falei, se ela é deficiente visual, como que eu vou ensinar ela, né? E aí eu acabei indo em ONG, essas coisas, perguntando para outras pessoas. Uns disseram que tinham ficado cegos de nascença, outros por acidente, outros de alguma outra forma, né? Mas todos eles falavam para mim, procura criar sua filha normalmente, não trata ela como uma deficiente, trata ela normal. E esse conselho eu aprendi assim a seguir, né? Aí eu ensinava ela, quando ela foi crescendo, eu pegava a mãozinha dela, punha assim perto do fogão para ela saber quando estava o fogo aceso, né? Aí ela foi aprendendo, e também quando ela estava na escola, as fórmulas, essas coisas, eu fazia o desenho da fórmula na palma da mão dela, assim, né? Que algumas vezes eu cheguei a assistir aula com ela dentro da escola, porque as professoras não queriam, e a diretora, mas eles queriam que eu levasse ela numa escola de intelectual. Então, só que eu falava assim, ela não é deficiente mental, ela é deficiente visual. E se não tem ninguém que ajude ela, eu quero sentar ela do lado da escola, da aula, né? E eu vou ensinando o que está escrito na lousa. E assim nós fomos batalhando, porque naquela época era mais difícil a aceitação do deficiente em escola. Ela foi aprendendo braille e ela foi crescendo e graças a Deus a Thalita, ela não, muitas pessoas admiram, porque ela faz tudo assim e a pessoa fala, não parece que ela é deficiente, porque ela tem facilidade de se desenvolver, né? E ela aprendeu, ela terminou o estudo, né? E acabou fazendo faculdade de psicologia, depois ela fez outro estudo de massoterapia, né? E hoje ela é massoterapeuta, tem a sua casinha,
ela faz tudo, o almoço, a janta, cuida de tudo, da roupa. Então ela não tem dificuldade assim, tem dificuldade da visão, mas não assim que é uma pessoa que fica sentada chorando no canto e falando, eu não posso fazer isso ou aquilo. Então, para nós é um orgulho a Thalita, porque não só eu ajudei ela, mas o meu esposo, quando ela estava na faculdade, ele lia todos os livros para ela fazer o trabalho, e assim ela foi superando e tendo a vida dela, que hoje é uma bênção, tanto para nós como a família, né, como os irmãos, minhas cunhadas, tudo, nossos parentes. Admiro muito a Thalita, que hoje ela também quer fazer um programa de ajudar as deficientes a fazer comida, né, em casa, para ver que não tem tanta dificuldade assim, é só um pouco mais de esforço. E a gente só tem orgulho da Thalita, que eu queria que as mães não abandonassem seus filhos, nem desistissem, porque os filhos são bênção de Deus. E mesmo que eles tenham alguma outra dificuldade, quem não tem? Muitas pessoas não têm deficiência, mas têm outros problemas, não são tão capacitadas em alguma área. E o ser humano é desse jeito, porém Deus, ele faz com que nós sejamos perfeitos através dele. E só ele que nos orienta e nos dá a capacidade, né? Então eu gostaria de desejar às mães um feliz Dia das Mães, que vocês não desistam nunca dos seus filhos, e que realmente vocês os amem inteiramente, porque eles só vão dar alegria para vocês. Hoje eu e meu esposo já temos um pouco de idade, e a Thalita é a maior amigona e a maior presente da nossa vida, porque eu nunca pensei de ficar sozinha, porque ela sempre é a nossa companheira. E eu agradeço. Sempre que olhar os velhinhos, né? E a minha mãe, ela sempre foi minha melhor amiga, né? Igual hoje nós fomos arrumar o cabelo juntas, né? No Dia das Mães. E por tudo isso que nós passamos, tem muitas histórias. Eu passei por 21 cirurgias, já tive histórias de ser expulsa da escola sem merecer por preconceito, muitas e outras histórias que nós vamos contar aqui. Mas o principal que eu queria falar um pouco da minha mãe, que realmente ela é presente, ela é minha melhor amiga, ela é minha companheira. E você não desista aí, se você tem um filho com deficiência, incentive ele. Ele pode ter alguma habilidade, algum dom, que só falta a oportunidade de alguém estar acompanhando. Como minha mãe falou, ela sempre ditou para mim, sempre buscou. Às vezes ela não sabe braille, né, mãe? Não. Teve dificuldade de aprender o braille, mas ela sempre incentivou eu estar ali tentando transcrever. Então é a tentativa do dia a dia e o amor, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostaram um pouquinho da minha história, de conhecer um pouco minha mãe. Minha mãe não gosta muito de aparecer, mas eu convenci ela, minha bonitona, minha gata. E eu espero que você tenha gostado. Um super beijo. Beijo, te amo. Feliz Dia das Mães. Vocês também.